Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal apreendeu quase 4 toneladas de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no ano passado. Isso é um recorde histórico. Nesse período, 451 pessoas foram presas por tráfico internacional de drogas. No maior aeroporto da América Latina, nunca se apreendeu tanta droga quanto em 2025. Foram 1.700 quilos a mais do que o apreendido em todo o ano anterior. Quase metade de toda a droga apreendida era a cocaína que iria para a Europa. Skunk, haxixe e outros derivados da maconha representam 52% das apreensões. Para impedir o tráfico no Aeroporto Internacional de São Paulo, a Polícia Federal conta com novas tecnologias. O uso de câmeras, o uso de tecnologia de inteligência embarcada, substituição dos bores e scans, que antes só detectavam metal, hoje conseguem detectar qualquer coisa presa ao corpo de um passageiro que não seja as suas vestimentas. Apesar da fiscalização, os traficantes não se intimidam. Numa das apreensões, os policiais descobriram lixeiras com fundos falsos que tinham capacidade para armazenar até 40 quilos de cocaína. Os criminosos notaram que os carrinhos não eram inspecionados e encontraram uma brecha para passar as drogas. Depois que a lixeira entrava, a droga era repassada para um passageiro na sala VIP do aeroporto. Esse viajante quase sempre embarcava para a Europa ou para a África. 6 suspeitos foram presos, todos funcionários terceirizados. Boa parte das prisões de traficantes de drogas ocorre depois do controle de bagagens na hora do embarque. As mulas que engolem cápsulas de cocaína costumam ser abordadas quando vão passar pelo setor de imigração. Em 2025, 451 traficantes foram presos no aeroporto. 187 tinham engolido a droga. Você tem mais homens do que mulheres, cerca de 70% homens, 30% mulheres. Estas imagens mostram o momento em que homens e mulheres engolem cápsulas com cocaína. Em média, a pessoa recebe R$10 mil por viagem, mas arrisca a própria vida e ainda está sujeita a penas que podem chegar a 15 anos de prisão. Polícia prende mais 3 suspeitos que teriam ordenado a execução do ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz Fontes. Passa de 2.000 o número de mortos no Irã e o governo marca a primeira execução de um manifestante detido. Donald Trump declara apoio aos protestos e diz que a ajuda está a caminho. A Argentina encerra 2025 com a menor inflação dos últimos 8 anos. Aqui no Brasil, deputado Félix Mendonça é alvo de operação contra o desvio de emendas parlamentares. Presidente Lula sanciona a lei que regulamenta a reforma tributária e cria um comitê gestor de impostos. E anuncia advogado-geral da Petrobras como novo ministro da Justiça e Segurança Pública. E tem ainda a preparação de Palmeiras e Santos para o clássico de amanhã, no Paulistão. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. Mais de 200 animais silvestres foram encontrados em condições precárias num imóvel da zona leste de São Paulo. Imagina isso, Edu. Jabutis, lagartos e até cobras estavam à venda. Tudo era negociado pela internet. O suspeito foi preso. Quando os agentes chegaram ao endereço, encontraram mais de 200 animais. Entre eles, havia uma cobra piton com mais de 2 metros de comprimento, que era mantida de maneira improvisada, em um pequeno armário. O suspeito planejava vendê-la por R$2 mil. Os animais eram comercializados pela internet. Aranhas, jabutis e roedores também foram apreendidos. Os animais eram mantidos sem autorização dos órgãos ambientais. Não havia luz suficiente, um calor muito forte e também um cheiro muito forte de todos esses animais.
A investigação começou no fim do ano passado. Segundo a polícia, o suspeito vendia animais silvestres pela internet havia mais de 6 anos. Os encontros com os compradores eram marcados de forma discreta, para não chamar a atenção da fiscalização. Alexandro Marchetti, de 46 anos, foi preso em flagrante por tráfico de animais silvestres e associação criminosa, mas foi liberado na audiência de custódia. Ele recebeu uma multa de R$12 mil. A defesa dele não foi encontrada. Com certeza, se trata de uma associação criminosa que existe uma divisão de tarefas em que alguns fornecedores retiram esses animais do habitat natural e comercializam com esse indivíduo que faz a ponte com o consumidor final. Cerca de 38 milhões de animais silvestres são retirados da natureza todos os anos no Brasil. A estimativa é de que 9 em cada 10 morram antes mesmo de chegar ao destino final, vítimas do transporte irregular, de maus tratos e da falta de cuidados adequados. Os animais resgatados são encaminhados a centros especializados, onde passam por avaliação veterinária e reabilitação e, quando possível, devolvidos à natureza. Brigas em redes sociais, ofensas em grupos de mensagens e anúncios falsos na internet. Quem quer se defender, eventualmente na justiça, precisa provar que esse conteúdo existiu. Mas como fazer isso se tudo acaba sendo apagado? A gente vai contar agora e essa é uma daquelas reportagens boas para você compartilhar por aí, sem medo. Porque para resolver esse problema, os cartórios de todo o país agora oferecem um serviço digital que transforma aquele registro da internet em prova com validade jurídica. Uma postagem ofensiva, uma ameaça ou um anúncio falso. Na internet, esse tipo de conteúdo pode ser apagado ou alterado em poucos segundos. E quando isso acontece, provar que ele existiu vira um desafio. O Alan enfrentou problemas em compras online e teve dificuldade para comprovar o prejuízo. Falar, não é verdade isso aí que você mandou pra gente, essa imagem e tudo mais, não tem nada disso, não tem registro. Para facilitar a produção desse tipo de prova, os cartórios de notas lançaram um serviço digital que registra e preserva conteúdos da internet com valor jurídico. Todo o processo é feito pelo site enoteprovas.org.br. Sabendo desse tema do cartório também vai ser uma ferramenta a mais para a gente poder usar, né? O pessoal fala o que quer, prejudica os outros e você acaba sem prova. O serviço funciona numa plataforma digital que garante a autenticidade do conteúdo e que não houve qualquer alteração. O sistema confirma a data, horário e a forma como a informação aparecia na tela no momento do registro. As provas digitais ficam armazenadas por até 5 anos numa base segura vinculada ao notariado. Elas podem ser usadas em casos em que houver crimes ou descumprimento de contratos. Ela é puramente um print, mas é um print que qualquer juiz que depois receber vai entender que não foi de qualquer forma adulterado. Os brasileiros estão mais endividados, viu? E o cartão de crédito continua sendo a principal causa dos atrasos no pagamento, com 85% dos casos. Os dados são de uma pesquisa da Confederação do Comércio. São 3 cartões de crédito com faturas atrasadas. Gastos com compras, viagem e necessidades do cotidiano que se acumularam. Agora é o dinheiro das férias que vai ser usado para tentar colocar as contas em dia. Ao todo, fiz a conta, uns 3.300. Foi mais descontrole. Sobre, tipo, comida, besteira, sair. A situação da Laís se repete na vida de milhões de brasileiros. O cartão de crédito foi o principal responsável por 85% das dívidas das famílias no país. Com uma das maiores taxas de juros do mercado, a conta cresce rápido e o risco de inadimplência também. A gente só vai notar que gastou quando a fatura chegar. Então, a tendência é que a gente acabe gastando, não pensando e extrapolando o valor do nosso ganho. De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, a inadimplência cresceu na comparação anual. O segundo método de pagamento que mais fez endividados no Brasil é o carnê. No geral, o nível de endividamento em dezembro de 2025 chegou a 78,9%.
o maior para o mês em toda a série histórica. O índice representa aumento de 2,3 pontos percentuais em relação a dezembro de 2024. Esse cenário, segundo economistas, é resultado também dos juros altos no país. O Brasil pratica a segunda maior taxa básica de juros do mundo. Isso cria preocupações, obviamente, para quem está endividado, mas para o varejista de um modo geral. O comércio conta com essa redução dos juros para conseguir alguma atração, algum aumento, alguma aceleração no volume de vendas ao longo de 2026. A boa notícia é que, pelo menos, entre os meses de novembro e dezembro, a proporção de famílias com dívidas caiu. Laís quer reforçar agora esse segmento e diz que ano passado serviu como lição. Mas eu acho muito bom o cartão de crédito. O ruim é a dívida, né? O presidente Lula sancionou hoje a lei que regulamenta a reforma tributária e cria o comitê que vai gerir a distribuição da arrecadação de impostos. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços vai gerir e coordenar a operação do tributo que substitui o ICMS e o ISS. Os valores vão ser compartilhados entre estados, Distrito Federal e municípios. A gente tem que garantir à sociedade estabilidade fiscal. A gente tem que garantir a estabilidade social. E a gente tem que garantir previsibilidade nesse país. A sanção marca o fim de 40 anos de negociações para concretizar um novo sistema de cobrança de impostos no Brasil. A reforma tributária é avaliada como uma proposta que une executivo e legislativo. O evento colocou Lula ao lado do presidente da Câmara, Hugo Motta, pela primeira vez em 2026. O Brasil que queremos, mais eficiente, mais justo e mais transparente, começa a se desenhar com ações concretas como essas. Pelas novas regras, o IBS vai substituir os impostos estadual, o ICMS e o municipal, o ISS. Esses tributos destinam os valores arrecadados para áreas como segurança, educação e custeio da máquina pública. A CBS vai ser um imposto federal para substituir os impostos sobre bens e serviços, como PIS e COFINS. Esses tributos têm arrecadação destinada principalmente para seguro-desemprego, financiamento de programas de desenvolvimento econômico, previdência social e saúde pública. Já o imposto seletivo vai incidir sobre produtos e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como bebidas alcoólicas e com alto teor de açúcar, cigarros e combustíveis fósseis. Também hoje o governo lançou a plataforma digital da reforma tributária. O portal terá funcionalidades como calculadora de tributos e monitoramento em tempo real de valores a pagar e créditos a receber pelas empresas. Um temporal provocou estragos na cidade de Franca, no interior paulista. Ruas e avenidas ficaram assim, alagadas com transbordamento de córregos. Aqui, algumas pessoas tentavam evitar que motos fossem arrastadas pela enxurrada. A água invadiu lojas, casas e até um pronto-socorro. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, mais de 80 milímetros de chuva foram registrados em apenas 2 horas na cidade. Nessa semana, São Paulo deve atingir a média de chuva prevista para todo o mês de janeiro. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. A gente vai continuar nessa toada? Sol, calor, pancada de chuva, semana inteira? Sim, Cris. O que muda de uma região para outra é o volume de chuva. Boa noite a você. Edu, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, o Vale do Paraíba e o litoral norte de São Paulo entram em alerta. As chuvas volumosas podem causar transtornos. Em Brasília, pancadas de chuvas à tarde e à noite, máxima de 28. Em São Paulo, sol com aumento de nebulosidade. À tarde e à noite, pancadas fortes e máxima de 29 graus. Em São Luís, chuva a qualquer hora, faz até 30. E no Acre, a chuva não para. A capital Rio Branco já registrou quase o volume esperado para todo o mês. As imagens de satélite mostram nuvens espalhadas pelo Brasil. Amanhã, ventos quentes e úmidos favorecem a chuva de norte a sul. Tem alerta de temporais em Santa Catarina, leste do Paraná, São Paulo, sul de Minas, Pará e Rondônia. Em áreas do litoral do Nordeste, na costa do Espírito Santo e no Rio de Janeiro, ventania e pancadas moderadas.
No Rio Grande do Sul, extremo oeste de Santa Catarina e do Paraná, tempo firme. Em Macapá, faz até 29 graus à tarde, 31 no Recife, em Florianópolis e em Campo Grande, 30 e até 32 em Vitória. Tempo delivery. A Darlene é de Colinas do Tocantins. Boa noite, Darlene. Quarta de sol entre nuvens com chuva passageira. À noite o tempo volta a ficar firme, máxima de 29. Quinta sem chuva com 29 também. Na sexta faz até 30 com pancadas à noite. O Paulo é de Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul. Oi, Paulo. Quarta e quinta com pancadas de chuvas à tarde e à noite, máxima de 29 e de 30. Sexta com previsão de chuva forte à tarde e à noite, máxima de 31. E eu já adianto que o fim de semana será de temporais e queda nas temperaturas. A gente espera a sua participação com a hashtag #VocêNoJR nas redes sociais. Cris, Edu. Obrigado. Ainda hoje você vai ver que a polícia conseguiu prender os suspeitos de serem os mandantes da morte do ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz Fontes. E a seguir, semana de Paulistão em dose dupla na tela da Record, R7 e Record Plus. Amanhã tem clássico estadual em Barueri. O Palmeiras pega o Santos, dois times que estrearam com vitória na primeira rodada. Estamos de volta para você saber que a segunda rodada do Paulistão e agora os jogos têm um peso ainda maior porque o campeonato é curto. A luta é para avançar às quartas de final. A luta ainda parece difícil. Começa que o descanso entre os jogos é menor e a cada partida todo ponto interessa. O Bruno Lohans traz os destaques que a Record vai mostrar nesta segunda rodada. Ei, Bruno, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Edu. Pois é, são só 8 jogos na fase de classificação, então todo ponto é realmente muito importante. Amanhã e quinta, a bola vai rolar na Record, R7 e Record Plus. Serão 2 jogos do Paulistão ao vivo e a expectativa é de duelos emocionantes. Tem clássicos e nos 2 jogos só estão times que venceram na primeira rodada. É sempre bom começar um campeonato com uma vitória. Mas quando a competição tem apenas 8 jogos na primeira fase, é melhor ainda. O 3-0 na Ponte Preta deixou o clima tranquilo no Corinthians. A gente tem que esperar sempre o melhor, né? Se tratando de Corinthians, espero que seja um ano de muitas conquistas aí para nós. Contra o Red Bull Bragantino, Gabriel Paulista, Ranielli e Yuri Alberto podem ser novidades na lista do técnico Dorival Júnior. O próximo adversário do Corinthians também começou bem o Paulistão. Vitória por 1-0 em cima do Noroeste, fora de casa. Fizemos um bom jogo, começamos bem. Espero manter essa atuação individual e coletiva também com vitórias nos próximos jogos. Amanhã tem mais um confronto entre times que estrearam com vitória no Paulistão. Logo na segunda rodada tem clássico. Aqui na Arena Barueri, o Palmeiras pega o Santos. O jogo pode marcar a volta de Vitor Roque. Maurício, que deu o passe para o gol de Luigi contra a Portuguesa, sabe. Clássico é um jogo diferente, especial. Sempre um jogo à parte, né, do campeonato. A gente espera que o torcedor possa estar lá, comparecer para nos apoiar e a gente buscar a vitória aos 90 minutos. Como o mando de campo é do Verdão, o Peixe não terá torcida, mas terá Gabigol e um time embalado. A gente suportou bem, conseguiu ter equilíbrio, né? Agora estamos descansando, se preparando já para o jogo importante de quarta-feira. Palmeiras e Santos é amanhã e você confere todas as emoções do clássico a partir das 7 da noite. No mesmo horário, na quinta, tem Red Bull Bragantino e Corinthians. Os 2 jogos com transmissão ao vivo na Record, no R7 e no Record Plus. O Corinthians, atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, deu adeus à competição. E teve mais clube grande que saiu da Copinha na segunda fase. O Corinthians foi eliminado pelo Guarani, que fez um gol em cada tempo, com Kevin de cabeça e João Pires. Iago diminuiu para o timão nos acréscimos, mas ficou nisso. O Internacional enfrentou o Retrô de Pernambuco e goleou. Destaque para o atacante Gustavo Huguin, autor do primeiro e do último gol nos 4-0. O Atlético Mineiro foi surpreendido no começo do jogo contra o Ibrachina, gol contra do lateral Vitor. Eric empatou para o Galo.
Mas Luiz Fernando e Vicente fizeram os gols do time paulista que eliminou o Atlético. O Red Bull Bragantino passou pelo Comercial de Tietê 3-0. Gols de Juan Nunes, Lima e Thalisson. O meia Gerson, multicampeão pelo Flamengo, foi apresentado no Cruzeiro. Gerson chega com status de maior contratação da história do futebol brasileiro. O Cruzeiro pagou cerca de 187 milhões de reais para comprar o meia, que estava no Zenit da Rússia. O contrato vale até o final de 2030. Na apresentação, Gerson não escondeu que um dos objetivos é voltar à seleção brasileira e disputar a Copa do Mundo este ano. Fico por aqui. Cris e Edu. Obrigada, Bruno. Veja a seguir. Jovem de 19 anos é morta a tiros em discussão no interior de São Paulo. E também, os bombeiros já resgataram quase 3 mil pessoas só este ano, no início deste ano, nas praias do Rio de Janeiro. O número de crianças perdidas no litoral do estado passa de 350 no mesmo período. O presidente Lula decidiu hoje que vai substituir Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça e Segurança Pública e você vai ver quem será o substituto. Vamos a Brasília com Vanessa Lima, que explica para a gente a escolha do presidente por um nome técnico e apoiado por setores do PT, não é, Vanessa? Boa noite. Boa noite, Edu, Cris e a todos. É isso mesmo. Wellington César Lima e Silva vai assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele esteve agora há pouco no Palácio do Planalto e se encontrou com o presidente Lula. Wellington tem 60 anos, é advogado-geral da Petrobras e já esteve à frente do Ministério por um curto período durante o governo de Dilma Rousseff. Recentemente atuou como secretário para assuntos jurídicos da Casa Civil. Ele também é jurista, tem mestrado e doutorado e já foi procurador-geral da Bahia. Wellington César Lima e Silva tem um perfil considerado discreto e contou com o apoio de importantes alas do PT. Edu, Cris. Obrigada, Vanessa. A polícia acredita ter prendido os mandantes da morte do ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz Fontes. Os suspeitos já tinham sido presos por ele no começo dos anos 2000. Portanto, a principal motivação seria a vingança, mas outras hipóteses ainda estão sendo investigadas. Um crime em família. Márcio Serapião de Oliveira, o velhote, e o irmão, Fernando Teixeira, o azul, estão entre os mandantes do crime, segundo as investigações. Também foi preso Manuel Teixeira, o Manuelzinho. Todos eles tiveram contato direto com o Rui, que na época prendeu eles como rouba-banco, e ficou essa mágoa de execução ao Rui, dando uma resposta, uma vingança contra o Rui. Um deles ainda tentou fugir, mas foi cercado. As equipes do DHPP e do DEIC estavam preparadas e foi utilizado um drone e foi percebido que ele tentou a fuga pelos fundos, onde também já havia o envelopamento e foi preso. Rui Ferraz Fontes foi assassinado em setembro do ano passado em Praia Grande, no litoral paulista, onde trabalhava como secretário de administração. Ele foi delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo e esteve à frente de delegacias especializadas em combate ao crime organizado. De acordo com as investigações, o crime foi planejado em março de 2025. São pessoas que já tiveram um passado operacional, mas que hoje estão mais ligadas a esse nível decisório. A polícia acredita que os presos na operação de hoje sejam os mandantes da execução do delegado. O motivo? Vingança. Todos eles são do PCC e a cúpula teria apenas autorizado o ataque. A investigação agora vai atrás de provas que comprovem essa teoria e confirmem a motivação exata do assassinato. A suspeita é que o delegado era monitorado meses antes da execução. A polícia ainda não descarta a atuação dele como secretário como motivação do crime. Ele passou a verificar com atenção alguns contratos da prefeitura, em especial aqueles de concessão, os quiosques da praia e também frota de ônibus. De uma forma ou de outra, o PCC se utiliza desse tipo para entrar aí nessas empresas e atuar no poder público, mas não necessariamente foi isso. Outros 4 homens estão foragidos. A defesa dos suspeitos não foi encontrada.
No total, 15 pessoas foram presas nas investigações. 5 delas respondem ao processo em liberdade e são monitoradas por tornozeleira eletrônica. Um suspeito morreu em confronto com a polícia. O estresse no trânsito nas grandes cidades tem contribuído para provocar um comportamento mais violento dos motoristas. E resultam, às vezes, em verdadeiras tragédias, como essa em São Paulo. Uma jovem de 19 anos foi morta a tiros numa discussão. O corpo dela vai ser enterrado amanhã na capital. Parentes e amigos chegaram para o adeus a Jaqueline. Revolta e tristeza marcaram o velório na zona oeste de São Paulo. E ela estava muito feliz, lutando para ter uma melhoria de vida, cheia de esperança. Ele não tirou a vida da minha filha, ele tirou a alegria de uma família inteira. Jaqueline da Silva foi morta após um desentendimento no trânsito em São José dos Campos, interior paulista. Ela estava na garupa da moto do namorado quando o motorista aparece correndo. As imagens não mostram, mas ele atira no casal. Jaqueline morreu no local. O namorado foi levado ferido ao hospital. O motorista João Vitor de Jesus, de 26 anos, foi preso em flagrante. A defesa dele não foi localizada. O que ele fez não é normal. Perseguir 2 crianças, atirar por as costas e dizer que foi legítima defesa, na cabeça dele, eu não entendo a cabeça dele. Quando o limite do bom senso é ultrapassado e falta tolerância, qualquer impasse tem potencial de virar um conflito. Em menos de 15 dias, 3 episódios graves de violência no trânsito foram registrados no estado de São Paulo. Na zona sul da capital, o motorista de uma caminhonete usou um taco para destruir um carro em um posto de combustíveis. Para, mano! Para, parça! Se ele me acertasse na cabeça, eu ia desmaiar na hora. E aí ele ia continuar batendo. A raiva que ele tava era tanto que ele ia continuar batendo. Do jeito que ele fez com o carro, ele ia fazer comigo. O ataque foi motivado por uma tentativa de ultrapassagem. O homem teve ferimentos no braço e na cabeça. O agressor foi identificado, mas ainda não prestou depoimento. Semana passada, um PM foi preso por atirar e matar o jovem Bruno Lisboa, também numa briga de trânsito. Esta doutora em psicologia social explica que a raiva não justifica uma agressão. A gente precisa começar a prestar atenção para a nossa saúde mental e não banalizar comportamentos de agressividade que trazem consequências sérias para essas pessoas. Não dá para imaginar a personalidade, ele é assim mesmo. Não, gente, isso tem tratamento, precisa avaliar. O destaque no noticiário do mundo inteiro. No Irã, o número de mortos nos protestos contra o regime já passa de 2.400, segundo as agências internacionais. E a quantidade de vítimas pode ser ainda maior. O acesso à internet está bloqueado há 5 dias no país. O regime iraniano deve realizar amanhã a primeira execução de um manifestante detido na onda de protestos. Erfan Soltani, de 26 anos, foi preso em casa segundo uma ONG de direitos humanos. As penas de morte cresceram no Irã no ano passado, ainda antes do início dos protestos. 1.500 presos foram executados, um salto em relação a 2024. Hoje, autoridades iranianas confirmaram a agências internacionais de notícias que mais de 2.000 pessoas morreram nos atos. ONGs internacionais sediadas fora do Irã dizem que as vítimas já ultrapassam 2.400. Ativistas denunciam que, ao tentar conter os protestos, a polícia do Irã usa munição real. Relatos dão conta de que os policiais contam com armas e equipamentos de uso militar e fazem disparos a queima-roupa. Numa postagem, a Organização de Direitos Humanos do Irã destaca um integrante da Guarda Nacional com uma arma de grosso calibre para reprimir os manifestantes. A tática é considerada por ativistas uma clara violação do direito internacional. Não é a primeira vez que isso acontece no país. Em 2022, a jovem Masha Amini foi morta depois de ser levada pela polícia de costumes por não vestir o véu conforme a lei islâmica. O assassinato também gerou uma onda de protestos que foram violentamente reprimidos, a exemplo do que o país vive hoje. O número de mortos deve subir, já que o acesso à internet no país segue bloqueado há 5 dias.
Segundo a imprensa internacional, algumas pessoas usam a conexão via satélite do bilionário Elon Musk para driblar o apagão de comunicação no Irã. A comunidade internacional voltou a condenar a repressão do regime iraniano aos protestos. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse estar horrorizado com a escalada da violência. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou numa rede social que vai propor novas sanções econômicas contra o país. Enquanto o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou que se o governo só se mantém no poder por meio da força, é porque o regime chegou ao fim. O Brasil, por meio do Itamaraty, lamentou as milhares de mortes e declarou que cabe apenas ao povo iraniano decidir o futuro do país. O presidente americano Donald Trump incentivou os manifestantes no Irã a continuarem com os protestos e afirmou que a ajuda está a caminho. Patriotas iranianos, continuem protestando, ocupem as instituições se for possível, disse Trump num discurso. Ele ainda sugeriu: anotem os nomes dos assassinos e abusadores, eles vão pagar um preço alto. E sem dar detalhes, afirmou: a ajuda está a caminho. Trump ainda anunciou ter cancelado todas as reuniões com autoridades iranianas por causa das mortes de manifestantes. Em resposta, um integrante do governo do Irã classificou o presidente dos Estados Unidos como um dos principais assassinos do povo iraniano. O enviado especial do governo para o Oriente Médio, Steve Witkoff, teria se reunido secretamente com o ex-príncipe herdeiro do Irã. A informação é da imprensa americana. No exílio há mais de 4 décadas, Reza Pahlavi tenta se apresentar como uma opção de liderança caso o regime do Ayatollah Ali Khamenei seja substituído. Os Estados Unidos e o Irã romperam relações diplomáticas há mais de 45 anos. Ainda assim, o governo americano mantém um canal oficial conhecido como Embaixada Virtual. Nesta terça-feira, Washington emitiu um alerta urgente recomendando que todos os cidadãos norte-americanos deixem o território iraniano imediatamente. O comunicado recomenda que quem pretende deixar o país utilize, de preferência, fronteiras terrestres. O governo de Israel afirmou que vai se retirar de 7 organizações ligadas às Nações Unidas, assim como fizeram os Estados Unidos na semana passada. O ministro das Relações Exteriores, Gideon Sa'ar, disse que as entidades são anti-Israel. Segundo ele, uma das organizações voltadas à proteção das mulheres ignorou os casos de violência sexual contra israelenses sequestradas pelos terroristas do Hamas. As Nações Unidas ainda não comentaram a decisão de Israel. A China prometeu retaliações aos Estados Unidos depois que o presidente Trump afirmou que vai taxar em 25% os países que negociarem com o Irã. A porta-voz da diplomacia chinesa declarou que guerras tarifárias não têm vencedores e que o país vai defender os próprios direitos e interesses. A China é o maior parceiro comercial do Irã e importa especialmente petróleo. Apesar de ter dito ontem que as tarifas já seriam aplicadas, a Casa Branca ainda não divulgou detalhes. O Brasil exporta itens agrícolas para os iranianos e aguarda a publicação do decreto pelo governo americano para avaliar os impactos da decisão. Bancos centrais de vários países, incluindo o Brasil, assinaram uma declaração em apoio ao presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. Ele e o banco são alvos de uma investigação criminal sobre uma reforma no prédio sede que custou o equivalente a quase 13 bilhões e meio de reais. O presidente americano Donald Trump disse hoje que Powell ultrapassou muito o orçamento e é incompetente ou corrupto. O Banco Central brasileiro retirou o recurso contra a inspeção do Tribunal de Contas da União sobre a liquidação do Banco Master. O ministro da Fazenda disse que o caso pode ser a maior fraude bancária da história do Brasil. Fernando Haddad defendeu hoje a atuação do Banco Central no processo de liquidação do Banco Master. Nós podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país, né? Podemos estar diante disso, e temos que tomar todas as cautelas devidas, com as formalidades, garantindo, evidentemente, todo o espaço para a defesa se explicar, né? Mas, ao mesmo tempo, sendo bastante
firmes em relação àquilo que tem que ser defendido, que é o interesse público, né? O ministro da Fazenda também falou sobre a Operação Carbono Oculto, que investiga um suposto elo entre a atuação do Banco Master e fundos de investimentos ligados a uma organização criminosa. Haddad se envolveu na articulação para evitar atritos entre o Tribunal de Contas da União e o Banco Central. Eu tenho falado com o presidente do Banco Central quase diariamente, né? Dando todo o respaldo institucional da Fazenda para o Banco Central. Falei com o presidente do TCU algumas vezes ao telefone durante a semana passada. O TCU terá acesso aos documentos que embasaram a decisão do BC de decretar a liquidação do Banco Master, mas sem o poder de reverter o encerramento da instituição financeira. A expectativa nos bastidores aqui em Brasília é que, após a reunião de ontem entre os presidentes do BC e do TCU, a inspeção do tribunal seja rápida e não provoque abalos na credibilidade do Banco Central. Os técnicos só não terão acesso aos documentos que estão sob sigilo. A direção do Master nega irregularidades e contesta a liquidação. O deputado federal Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga o suposto desvio de emendas parlamentares. Foram cumpridos mandados no apartamento funcional de Félix Mendonça Júnior, em Brasília, e em endereços do deputado em Salvador, Mata de São João e Vera Cruz, na Bahia. O parlamentar foi encontrado em uma fazenda em Entre Rios, também na Bahia, e teve o telefone celular apreendido. Em junho do ano passado, Félix também foi alvo de mandados, que incluíram um assessor dele e prefeitos de municípios baianos. Segundo as investigações da Operação Overclean, os recursos públicos de emendas parlamentares eram destinados para licitações direcionadas por servidores públicos, para empresas que superfaturavam os contratos e desviavam as verbas. De acordo com a Polícia Federal, só em 2024 foram fechados contratos de mais de 800 milhões de reais com diversos órgãos públicos. Os contratos fraudulentos e obras superfaturadas teriam movimentado quase R$1,5 bilhão de reais. O STF determinou o bloqueio de 24 milhões de reais em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas, para interromper a movimentação de valores de origem ilícita e garantir o ressarcimento aos cofres públicos. Os investigados poderão responder por organização criminosa, corrupção ativa e passiva, fraude em licitações, além de lavagem de dinheiro. Em nota, o deputado Félix Mendonça Júnior afirmou que jamais negociou a execução de emendas parlamentares, nunca indicou empresas e que não exerce qualquer função de ordenador de despesas. Na França, agricultores usaram tratores para bloquear o centro de Paris no protesto contra o acordo entre União Europeia e Mercosul. Um comboio com cerca de 350 tratores cercou as ruas da capital francesa. Os agricultores passaram pelo Arco do Triunfo e em seguida acamparam em frente à Assembleia Nacional. Os produtores também despejaram toneladas de batatas sobre uma ponte da capital. O protesto é contra o acordo entre União Europeia e Mercosul, aprovado na última sexta-feira. O setor alega que o tratado cria uma concorrência desleal. O primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, anunciou hoje uma lei de emergência agrícola. O governo indicou que as prioridades serão o acesso à água e aos meios de produção para atender às reivindicações dos sindicatos agrícolas. Os protestos contra o acordo União Europeia e Mercosul se espalharam pelo continente desde novembro. O tratado vai ser assinado neste sábado no Paraguai, mas para valer de fato, o texto ainda precisa do aval do Parlamento Europeu. Até lá, a pressão dos produtores rurais deve aumentar. O governo grego se reuniu com representantes dos agricultores e ofereceu novos cortes de impostos nos combustíveis e energia elétrica, e ainda outras compensações financeiras. Mesmo assim, os bloqueios na fronteira com a Bulgária foram mantidos. A Argentina encerrou 2025 com a menor inflação dos últimos 8 anos.
De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o índice acumulado no ano foi de 31,5%, enquanto em 2024 foi de 117%. A queda foi de 86 pontos percentuais. O governo promoveu um ajuste fiscal e reduziu gastos públicos. Javier Milei assumiu a presidência no final de 2023. Naquele ano, a inflação na Argentina foi de 211%. 56 presos políticos foram soltos na Venezuela desde a captura de Nicolás Maduro, de acordo com a organização Foro Penal. Entre eles, pelo menos um cidadão americano e 10 europeus. O governo venezuelano afirma que desde dezembro já libertou 400 detentos. Pela quinta noite seguida, parentes de presos políticos fizeram vigília em frente a uma penitenciária próxima a Caracas. Eles pedem a libertação de todos os prisioneiros. De acordo com a ONG Foro Penal, 56 pessoas foram soltas até agora. Mas mesmo em liberdade, elas ainda enfrentam processos criminais. Nenhum deles está completamente livre, afirmou Gonçalo Imiob, fundador da organização. Nenhum está em liberdade plena. Hoje, 2 cidadãos italianos foram recebidos pela primeira-ministra Giorgia Meloni em Roma, depois de passar mais de um ano numa penitenciária venezuelana. Um deles estava no país trabalhando numa ONG que atende pessoas com necessidades especiais. A estimativa é que haja entre 800 e 1.200 presos políticos na Venezuela. Entre eles, há pelo menos 24 jornalistas. Os ativistas dizem que esses números podem aumentar, porque sem Nicolás Maduro no poder, devem surgir denúncias de novos casos. Poucos dias depois de os Estados Unidos afirmarem que tem o controle da exportação de petróleo venezuelano, a Rússia declarou que vai manter os trabalhos de exploração na Venezuela e reforçou o controle sobre essas operações. O governo de Vladimir Putin é um dos principais aliados políticos do regime de Nicolás Maduro. O governo venezuelano informou que tenta identificar os restos mortais encontrados após o ataque dos Estados Unidos no dia 3 de janeiro. 5 suspeitos de roubar diamantes avaliados em 15 milhões de reais foram presos em Londrina, no Paraná. As pedras estavam dentro de um veículo. Imagens mostram o momento em que o grupo aborda as vítimas. Entre os detidos, 3 são policiais. Pai e filho ficaram à deriva no litoral catarinense depois que o barco em que estavam naufragou. O filho de 35 anos foi resgatado, mas o pai, que tinha 58, morreu. O choque entre 2 caminhões provocou a morte de um dos motoristas na Grande Florianópolis. Parte da carga de cimento ficou espalhada na pista. No Rio de Janeiro, a prefeitura retirou uma escada de vidro instalada de forma irregular no Mirante do Vidigal. O equipamento não tinha licença nem aprovação técnica e corria o risco de desabar. A escada era usada como cenário para turistas tirarem fotos. Um forte temporal atingiu a capital paulista agora há pouco e deixou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos. Então vamos ao vivo com a repórter Marcela Varasquim, que tem os detalhes. Olá, Marcela, boa noite. Boa noite para você, Cris e Edu. As chuvas fortes vieram acompanhadas de rajada de vento, raio e queda de granizo. Muitas ruas da cidade ficaram alagadas. Num trecho da Marginal Tietê, uma das principais vias expressas da capital, motoristas se arriscaram e enfrentaram a enchente. A Zona Leste foi uma das regiões atingidas. Segundo a concessionária Enel, pelo menos 56 mil imóveis estão sem luz na capital e na região metropolitana por causa das fortes chuvas. Cris e Edu. Obrigado, Marcela. Olha, um albergue que funcionava num casarão histórico de Salvador pegou fogo hoje. O dono do estabelecimento ficou ferido. O teto e o piso desabaram em cima de um bar que fica no andar de baixo. As chamas atingiram o andar superior do casarão. Não havia hóspedes no local. Foram quase 3 horas para controlar as chamas. Casarão com sua estrutura composta, na maior parte por madeira, né? Quando a gente chegou aqui, já encontrou o incêndio em sua fase totalmente desenvolvida, em queima livre.
O fogo destruiu toda a estrutura. Segundo testemunhas, o dono do albergue tentou apagar as chamas no início do incêndio e teve queimaduras pelo corpo. Uma residência também foi atingida. 2 cachorros foram resgatados pelos bombeiros. Ninguém se feriu. O teto e o piso do albergue desabaram em cima de um bar que funciona no andar de baixo e a cozinha foi atingida pelos destroços. A dona do estabelecimento conseguiu retirar 3 botijões de gás assim que as chamas começaram, mas agora teme pelo prejuízo financeiro. Abalada, ela preferiu não gravar entrevista. O Centro Histórico de Salvador é muito frequentado por turistas nesta época do ano. A área segue isolada. Agora, a Defesa Civil vai fazer a vistoria do que restou da estrutura. Nossas equipes vão fazer uma análise técnica para ver os danos a essa estrutura do hostel e se esse incêndio causou danos às estruturas dos prédios que foram construídos ali ao redor do hostel. Olha só essa história. 3 homens foram presos em São Paulo e em Goiás, suspeitos de aplicarem um golpe que contava com a ajuda até de criminosos que estão fora do Brasil. Só uma das vítimas perdeu 4 milhões de reais. As vítimas eram atraídas pelas redes sociais com a promessa de lucros financeiros. A plataforma criada pelos criminosos garantia cerca de 6.000% de retorno em pouco tempo. As vítimas sentiam que faziam só parte de realmente um grupo de investidores, quando vários deles ali eram os próprios criminosos inserindo feedbacks positivos ali justamente para aguçar aquela sensação de confiança de que não, vou botar mais dinheiro porque os caras estão ganhando, eu vou ganhar também. O contato era feito por telefone com nomes e dados vazados na internet. Os golpistas contavam com o apoio de criminosos do Camboja, país asiático que usavam inteligência artificial para contatar as vítimas no Brasil. O criminoso lá do Camboja tem um número paulistano, então ali um número, um prefixo 11. Segundo a polícia, as vítimas eram induzidas a investir em criptomoedas e, a partir daí, eram direcionadas para uma plataforma fraudulenta. O dinheiro movimentado via Pix era transferido para contas de empresas de fachada. As investigações começaram em Porto Alegre, quando o investidor denunciou um prejuízo de 4 milhões de reais. A operação da Polícia Civil cumpriu 125 mandados contra o grupo criminoso. Um homem nascido na China é apontado como responsável pela divulgação do esquema. Ele foi preso em São Paulo. Outros 2 homens que atuavam como laranjas foram detidos em Goiás. A polícia apreendeu carros de luxo e bloqueou contas bancárias de mais de 80 alvos da investigação. 2 suspeitos, já identificados, estão foragidos. Uma agricultora foi vítima de feminicídio na zona rural de Minas Gerais. Segundo a polícia, o criminoso é um ex-namorado que estava inconformado com o fim do relacionamento. 2 primas de Patrícia César Nogueira, de 29 anos, foram ouvidas hoje pela Polícia Civil. No começo ele era um cara muito bom para ela. E depois começou a aparentar ser obsessivo. A agricultora estava em uma plantação de morangos na cidade de Bom Repouso, no sul do estado, quando foi baleada enquanto trocava mensagens com o atual namorado. Eu estou aqui na roça, estou no intervalo aqui agora que eles foram encher o gas tanque, mas eu estava chorando cedo já. Estava se faltando morango, chorando, o povo... O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, Jonathan da Silva Schmidt, de 30 anos. Ele foi preso no dia seguinte ao crime. Um outro homem que seria cúmplice também foi detido. Segundo parentes, Patrícia e Jonathan tiveram um relacionamento conturbado e a mulher tinha uma medida protetiva contra o ex desde novembro do ano passado. A medida é uma das ferramentas previstas na Lei Maria da Penha. Em Minas Gerais, quase 750 vítimas de violência doméstica com medidas protetivas são monitoradas. Os dados vêm para este setor, que funciona 24 horas por dia e analisa a localização da tornozeleira eletrônica do agressor e do dispositivo que fica com a mulher. Em caso de aproximação, um sinal de alerta é emitido e daqui mesmo a polícia é acionada. Como você pode ver, a gente está posicionado bem próximo à Polícia Militar, então já tratou, já movimentou
eles também já acionam a polícia na rua, a viatura na rua, então é tudo muito mais eficaz por isso, a proximidade, contato. Dados do Conselho Nacional de Justiça revelam que 2025 foi o ano com o maior número de feminicídios no Brasil, quase 11 mil casos. Para esta advogada, a denúncia é o primeiro passo para interromper o ciclo de violência. O feminicídio ele não acontece de uma hora para outra, ele é simplesmente o auge de uma trilha de violência que já vinha ocorrendo. Então, sempre importante denunciar. E sempre importante ressaltarmos que sim, as medidas protetivas, na sua maioria, cumprem o seu papel. Essa é uma chaga que o Brasil precisa vencer. Quase 3 mil pessoas foram resgatadas neste início de ano nas praias do Rio de Janeiro pelo Corpo de Bombeiros. E com esse calorão que a gente anda vivendo, turistas e moradores estão aproveitando inclusive a noite para se refrescar no mar. Com os termômetros marcando 40 graus, as praias cariocas se tornam atrativas até mesmo durante a noite. Tem gente que vem para praticar esportes e até para pescar. De dia impossível, intransitável a praia. A gente sai um pouco daquele sol escaldante, aí vem para a praia, você perde a hora. Nesse começo do ano, tem sido difícil achar um horário em que as praias fiquem vazias. Por 2 dias seguidos, o Rio de Janeiro foi a capital mais quente do país. Desde o final de semana, a cidade entrou em alerta depois de alcançar o nível 3 no protocolo de calor. A escala vai até 5. Hoje, a máxima foi de quase 36 graus, segundo o Alerta Rio. Com mais banhistas, a tensão do Corpo de Bombeiros também aumenta. De acordo com um levantamento feito pelos bombeiros, nos 12 primeiros dias desse ano, mais de 2.800 pessoas foram resgatadas nas praias do estado. Também foram localizadas mais de 350 crianças perdidas. Em geral, dias mais quentes, as pessoas ficam mais na água, muitas vezes querem se refrescar e desrespeitam as bandeiras vermelhas. Muitas também, em algumas situações, exageram na bebida alcoólica. E aí, nesse caso, a gente tem realmente esse aumento das pessoas que se afogam e dos salvamentos que a gente acaba fazendo. A Ingrid tem 2 filhos, de 7 e 5 anos. Mesmo acostumados com a praia desde bem pequenos, ela não descuida um minuto. Sempre que eu chego à praia, eu sinalizo, mostro a eles as bandeiras, né? E explico sobre observar como que tá a onda do mar, para onde ela está puxando, para que eles não deixem a onda levar e fica sempre na beirada, sempre de olho o tempo todo. Olha, amanhã, por causa do futebol, o Jornal da Record é mais cedo, viu? 6h15 da noite. As reportagens de hoje você confere no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. À 00:30 tem mais JR. A programação da Record, você já sabe, está ao vivo e de graça no Record Plus. Você fica agora com a novela Mãe. E logo depois de Reis tem Chamas do Destino. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite. A gente se vê amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.